Reinhard Heinrich Himmler, a principal figura por trás da Gestapo e dos organismos de segurança, vigilância, perseguição e defesa interna do Terceiro Reich alemão. Apelidado pelo Führer como o homem de coração de ferro, além de seus elogiados dotes para a política e a administração, era um grande cavaleiro, espadachim e piloto de caça. Em suma, um homem renascentista que se entregou de corpo e alma à turbulenta experiência nacional socialista. Como foi a vida deste homem e quais foram suas ações que o levaram a ser conhecido como o Carniceiro de Praga ou a Besta Loira? Venha conhecer a sua história conosco. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a nos apoiarem deixando seus comentários, curtindo o vídeo, compartilhando com seus conhecidos, se inscrevendo no canal e nos dando qualquer contribuição que esteja ao seu alcance em nosso Patreon, que vocês podem encontrar abaixo nos comentários. Reinhard Tristan Eugen Heydrich nasceu em 7 de março de 1904 no estado de Saxônia-Anhalt, em uma cidade no centro da vigorosa e pujante Alemanha Imperial, que surpreendia países de todo o mundo por seu poder econômico e político e sua prolífica vida cultural e científica. Nasce em uma família católica de classe média alta com boa posição social e econômica para a época. Seu pai era um compositor e maestro que fundou o Conservatório de Música de Halle. Sua mãe era uma cantora de ópera que vinha de uma família aristocrática. Seus dois primeiros nomes tinham uma profunda conotação musical e alemã. Reinhard fazia referência ao herói trágico de uma das óperas de seu pai, e Tristan era por uma das obras mais conhecidas do famoso Richard Wagner, chamada Tristan und Isolde. Desde pequeno, Reinhard mostrou uma grande inteligência e uma forte vontade. Era um aluno brilhante que se destacava em tudo, dominava alemão, inglês, francês e latim. Também tinha um grande talento musical e aprendeu a tocar o violino, o piano e o órgão. Seu pai, muito rigoroso, incutiu nele um profundo amor pela música clássica e pela cultura alemã. Reinhard também era, já naquela época e foi durante toda a sua vida, um atleta excepcional que se destacava em disciplinas esportivas como natação, esgrima, tênis, equitação, entre outras. Ele era loiro, alto e magro demais para a idade, o que lhe rendeu o apelido de A Girafa na adolescência. Além disso, sua voz aguda contrastava com sua aparência masculina. Tudo isso causava inseguranças no jovem, mas ele sempre manteve uma atitude desafiadora e altiva. Durante sua adolescência, Heydrich viu o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha sofreu uma derrota humilhante e teve que aceitar duras condições de paz impostas pelos aliados na subsequente assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, ao mesmo tempo que internamente na Alemanha ocorriam revoltas e greves contra o governo. Este tratado privava a Alemanha de sua soberania ao impor severas punições econômicas, o desmantelamento de grande parte de seu exército, a entrega de territórios alemães a outros países, ao mesmo tempo que abria caminho para o desmantelamento político do Império Alemão e a aprovação, no ano seguinte, de uma constituição que transformava o país em uma república parlamentar, estranha à tradição política daquela nação. Tudo isso impulsionou um sentimento de humilhação entre os alemães, bem como desprezo pelos atores externos e internos da Alemanha, que foram vistos como responsáveis por isso. A República de Weimar, como tem sido chamado este período que começou em 1919, culminaria nos anos 30 em uma espiral de conflitos políticos e sociais e severas carências econômicas. Reinhard, que tinha 14 anos quando o tratado foi assinado, sentiu-se indignado com a situação e juntou-se aos grupos paramilitares nacionalistas chamados Freikorps, que lutavam contra os comunistas e separatistas nas ruas. Esses grupos, nos quais Heydrich agora militava, eram alimentados por ideias nacionalistas, racialistas, antimarxistas e antiliberais. Por sua vez, naquela época, muitos alemães desconfiavam ou rejeitavam diretamente os membros da religião judaica que viviam na Alemanha, pois os consideravam responsáveis por muitos dos distúrbios internos da nação alemã e do mundo. O alto nível de presença que membros da religião judaica ganharam nas últimas décadas na política alemã, em suas finanças, em sua imprensa e em sua cultura,
somado aos recentes eventos da Primeira Guerra Mundial e às revoltas internas na Alemanha, foram fatores que levaram muitos alemães a apontar este grupo como estranho ao país, que estivera por trás da derrota na guerra e que estivera por trás do novo sistema político que assolava na Alemanha. E Heydrich se imergia em toda essa ideologia germanista. Imbuído deste fervor patriótico e cansado da vida de tiroteios e brigas de rua dos Freikorps, em 1922, Reinhardt ingressa na Marinha de Guerra Alemã como cadete naval. O jovem e introvertido Reinhardt sofria bastante com a timidez e seu único refúgio contra as brincadeiras pesadas de seus colegas era tocar o violino que havia levado consigo para a base da Marinha em Kiel. Na Marinha, ele viveu por muitos anos e teve a oportunidade de mostrar sua capacidade de liderança, sua inteligência e suas habilidades como esgrimista e piloto. Segundo o falecido contra-almirante Clay Camp, Heydrich era um homem que, no que se refere a talento, conhecimentos e habilidade, destacava-se muito acima da média. Lá na Marinha, ele conheceu um oficial especialista em inteligência que o introduziu ao mundo do espionagem. Sua carreira militar parecia muito promissora, até que, em 1931, foi expulso por ter se casado com Lina von Osten sem a permissão de seus superiores e rompendo um compromisso prévio com uma ex-namorada que era filha de um influente empresário e militar. Heydrich sempre afirmou ter sido expulso por motivos políticos. A verdade é que Lina era uma jovem loira e atraente que compartilhava os ideais nacional-socialistas de Reinhardt. Juntos, eles tiveram 4 filhos, Klaus, Heider, Silke e Marty. Após sua expulsão da Marinha, desempregado e desiludido, Reinhardt se filia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que naquele momento estava em ponto de ebulição na Alemanha. O partido havia sido fundado 10 anos antes de sua entrada, sob um programa de cunho nacionalista e germanista que invocava a unificação de todos os alemães em uma grande Alemanha livre do marxismo, do capitalismo e de elementos estrangeiros que atentavam, segundo eles, contra o bem-estar nacional. O partido mantém uma popularidade relativamente baixa, até que se intensifica na Alemanha o caos econômico e político no final dos anos 20, e o partido começa a ter um crescimento vertiginoso. Ao ingressar no partido em 1931, Heydrich é rapidamente identificado como um homem notável, e lá conhece Heinrich Himmler, que recentemente se tornou chefe dos esquadrões de defesa do partido, as famosas SS, que naquele momento ainda eram uma espécie de milícia política relativamente pequena, mas que estavam prestes a se tornar a organização policial e de segurança mais poderosa da Alemanha, com uma forte vocação política, ideológica e até mesmo mística. Himmler procurava alguém capaz de criar um serviço de inteligência para a gestão de cadeia de suprimentos e, recomendado, entrevista Heydrich, que em apenas 20 minutos desenvolve uma proposta para o serviço que fez com que Himmler o contratasse na hora. Himmler fica extremamente impressionado com as habilidades demonstradas por Reinhardt e o adota como seu pupilo. 2 anos depois, em 1933, o Movimento Nacional Socialista era eleito como a principal força política da Alemanha e finalmente chegavam ao poder. Morria a República de Weimar e renascia o Império Alemão. Simultaneamente, as SS de Himmler começam a tomar controle e se fundir com todo o aparato de segurança, polícia e inteligência do Estado. As SS tornavam-se parte do Estado, mas também estavam acima do mesmo, respondendo unicamente ao Führer. Foi tal a impressão de Himmler pela inteligência e lealdade de Reinhardt que impulsionou sua ascensão vertiginosa sem nenhum tipo de hesitação. Agora que os nacionalsocialistas eram governo, o serviço de inteligência semi-clandestino das SS, dirigido por Heydrich, passava em 1933 a se chamar o Serviço de Segurança, agora um ramo oficial do Estado encarregado da informação e espionagem, considerada como uma organização irmã das famosas Stapos, que também havia sido criada naquele ano. Heydrich colocou toda a sua energia no projeto e rapidamente criou uma rede de espiões informantes com os quais obtinha informações sobre inimigos e rivais políticos, incluindo membros do partido. Assim, ele se torna, depois de Heinrich Himmler, o segundo homem mais poderoso a nível policial da Alemanha
e uma pessoa-chave na consolidação e manutenção do nacional-socialismo. Durante os anos no comando do Serviço de Segurança, Heydrich se torna uma pequena lenda ao desempenhar muito eficazmente as funções da polícia secreta, investigando, reprimindo e neutralizando qualquer fator que pudesse desestabilizar o projeto nacional-socialista. Vigiou-se e reprimiu-se comunistas, social-democratas, liberais, pacifistas, bem como membros de grupos considerados perniciosos para a Alemanha, como ciganos, testemunhas de Jeová, membros da religião judaica e até mesmo membros da congregação católica e protestante. Heydrich também desenvolveu uma fixação especial em relação ao tema da maçonaria, que foi declarada também inimiga do nacionalsocialismo e da paz social na Alemanha. Heydrich cria uma seção especial no Serviço de Segurança para investigar os maçons. Durante esses anos de governo, as vias maçônicas são fechadas em toda a Alemanha e nos territórios posteriormente conquistados, bens de importantes maçons são confiscados, bem como os arquivos dessas grandes lojas. Foram excluídos da administração pública e vários membros foram presos, política que foi relaxada com a chegada da guerra. Para 1934, Heydrich também foi um dos encarregados de organizar a chamada Noite das Facas Longas, uma purga interna do regime alemão contra Ernst Röhm e outros líderes das camisas marrons. A força a incomodar o Führer por diferentes razões. Para 1930, incomodar o Führer por diferentes razões. Para 1936, a ascensão de Heydrich continuava quando foi nomeado como chefe da Gestapo, a polícia política e secreta da Alemanha Nacional Socialista, que estava vinculada às SS e que era formada por oficiais de carreira da polícia e profissionais do direito. Vigilância secreta, prisões e execuções estavam dentro de sua autoridade como organismo. Sob o comando de Heydrich, a Gestapo foi um órgão temido e respeitado pelo povo alemão e seus agentes puderam operar com carta branca na Alemanha e nos territórios ocupados posteriormente. Mais do que uma simples força policial, as SS se tornariam o coração e o corpo do nacionalsocialismo. E para aprofundar nelas, recomendamos nosso vídeo sobre seu chefe, Heinrich Himmler. Outro aspecto marcante de sua vida é que Heinrich é acusado de ter sido um dos organizadores da chamada Noite dos Cristais Quebrados em 1938, na qual, após o assassinato de um diplomata alemão na França por um membro da religião judaica, tumultos irromperam em Berlim contra milhares de negócios e residências de judeus. Heydrich e autoridades alemãs foram responsabilizados pelos distúrbios que viraram notícia internacional. No entanto, seu envolvimento tem sido questionado, com várias evidências de que os distúrbios foram uma reação da população alemã e de ativistas que o governo alemão considerou muito inconveniente para as negociações geopolíticas que estavam ocorrendo naquele momento. Então o alto governo ele procurou acalmar a situação e fazer um apelo público à legalidade. O fato é que este evento, seja qual for o caso, foi um ponto de inflexão na opinião pública internacional contra o governo alemão, pois toda a política dos nacional-socialistas em relação aos hebreus, até 1939, se baseava em medidas oficiais dentro da legalidade. Até então, não se haviam visto ataques violentos em massa, nem o confinamento em guetos, nem os deslocamentos forçados que viriam depois. Mas depois que na Alemanha o nacionalsocialismo finalmente estabeleceu a paz através do punho de ferro e por meio de uma gestão governamental que trouxe excelentes resultados nas condições de vida dos alemães, o terremoto bélico estava prestes a chegar à Europa. Em 1939, Inglaterra e França, após rejeitarem múltiplas propostas de paz da Alemanha, declaram guerra ao Reich alemão. E imediatamente, Heydrich participa na reorganização dos corpos de segurança do Estado em face da guerra que se avizinhava, o que resulta na criação do Escritório Central de Segurança do Reich, que unificava todas as agências de segurança sob o comando de Himmler e de Heydrich, colocando sobre seus ombros uma responsabilidade enorme. O Escritório Central de Segurança controlava os serviços de segurança do governo alemão e do partido. Suas atividades incluíam a coleta de informações, a investigação criminal, a supervisão de estrangeiros, o acompanhamento da opinião pública e o doutrinamento do novo ideal germanista.
Seu dever declarado era encontrar e eliminar os inimigos do Reich. Para 1939, Himmler dá luz verde a uma brilhante ideia de Heydrich, destinada a conseguir financiamento para as operações da gestão de cadeia de suprimentos através da falsificação da moeda inglesa. Além de fornecer uma enorme quantidade de dinheiro para a gestão de cadeia de suprimentos, a falsificação massiva de libras esterlinas geraria inflação na Grã-Bretanha. A operação foi iniciada até 1945 e foram criadas nos campos de trabalho centenas de milhões de libras esterlinas falsas que afetaram a economia britânica até vários anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Outro plano engenhoso projetado por Heydrich foi a Operação Skobelin, uma operação destinada a semear dúvidas em Stalin sobre a lealdade de seus generais. Através das mãos de Stalin, e supostamente o fizeram intensificar a grande purga stalinista. Mas, apesar de seus serviços nas SS, Heydrich tinha um chamado para o combate. Então, em 1939, contra a opinião de Himmler, ele se alista e se apresenta no exame como piloto de caça, chegando a alcançar o posto de major da Luftwaffe. Até 1941, ele chega a intervir em cerca de 100 missões de combate nas campanhas da Noruega e da União Soviética. Depois de receber fogo inimigo em território soviético enquanto voava, fazer um pouso de emergência e escapar com sucesso, o Führer ordena que ele retorne a Berlim e proíbe que ele volte a voar em combate. Suas vitórias como piloto de caça permitiram-lhe obter várias condecorações, como a Cruz de Ferro em primeira e segunda classe. Em setembro de 1941, vem um novo ponto de inflexão para nosso personagem. Heydrich é nomeado governador do Protetorado da Boêmia e Morávia, protetorado alemão composto pela maioria dos territórios que hoje fazem parte da República Tcheca e que 39, antes da chegada de Heydrich, os ataques em 9. Antes da chegada de Heydrich, os atentados da resistência tcheca contra o governo invasor estavam aumentando. Por isso recebe a missão de pacificar a região tcheca, o que consegue em pouco tempo. Lá ele toma medidas para aliviar a crise econômica do país, aplica reformas para desempregados e aposentados, dedica-se a tirar o máximo proveito possível dos recursos econômicos e humanos da República Tcheca para o esforço de guerra alemão, assim como se propõe a reconstruir Praga como uma cidade alemã e conectá-la através de autoestradas com Berlim. Além disso, ele se dedica a sufocar qualquer resistência ao regime alemão, prendendo, fuzilando ou deportando milhares de suspeitos. Isso lhe rendeu o medo de setores da população tcheca que o apelidaram de o açougueiro de Praga e a besta loira. Durante esses primeiros anos de guerra, Heydrich também passa a criar e dirigir outra e muito infame organização, as Einsatzgruppen, também chamados de grupos operativos pela sua tradução do alemão, ou seja, os esquadrões móveis das SS, que seguiam o exército alemão na Polônia, Checoslováquia e a União Soviética, e cujo objetivo era servir de esquadrões de execução contra a população inimiga. A este grupo são atribuídas supostamente centenas de milhares de baixas a prisioneiros de guerra e civis. Em 1941, Heydrich, juntamente com seu colaborador Adolf Eichmann, recebe a tarefa de planejar o que setores da historiografia chamaram de solução final, embora seu nome oficial naquele momento fosse a campanha de reinstalação. É tema de disputa o que foi exatamente a chamada solução final. A maioria alega que se tratava de um plano para aniquilar todos os membros da religião hebraica na Alemanha e até mesmo na Europa, enquanto diferentes historiadores sustentam, e assim também sugerem diferentes documentos de Heydrich, que se tratava mais de uma deportação forçada dos hebreus para fora da Alemanha, para que se relocalizassem em um novo estado próprio no leste da Europa. Seja qual for o caso, o certo é que durante o caos da guerra, o governo alemão intensifica a política em relação aos membros da religião hebraica. Desde 1933 a 1939, as medidas oficiais em relação a esta população basearam-se na sua exclusão da vida pública e no apoio governamental para incentivar a pressão da guerra. Esta política resulta na intenção de deslocá-los massivamente do país contra a sua vontade ou de reclusão em campos de trabalho e de prisioneiros. Para 1942, Heydrich convoca a Conferência de Wannsee,
onde coordena com outros altos funcionários os detalhes desta operação. Buscava-se uma Alemanha apenas para os alemães, e com a chegada da guerra, com os alemães conquistando territórios em duas frentes e um futuro incerto, tornou-se urgente acelerar esta operação. Por isso é que 1942 e 1943 foram o ponto mais álgido desta política de deslocamento, que depois passaria a um plano secundário com a iminente derrota alemã. Devido à sua eficácia, Reinhardt era um alvo-chave a ser eliminado rapidamente pelos aliados. O presidente tcheco, exilado na Inglaterra, aceitou um plano de Winston Churchill para desestabilizar o regime na Tchecoslováquia, eliminando Heydrich, que além disso, naquele momento, era um possível sucessor do Führer. Isso foi chamado de Operação Antropoide. 2 soldados comunistas tchecos foram treinados na Inglaterra pelo Serviço de Operações Especiais. Eles entraram de paraquedas na Tchecoslováquia e foram recebidos por uma célula de operações que os levou a Praga. Depois de semanas estudando minuciosamente os movimentos de Heydrich, na manhã de 27 de maio de 1942, eles emboscaram seu carro. Eles jogaram uma bomba que ricocheteou no teto blindado e explodiu embaixo do carro. A explosão feriu Heydrich e seu motorista. Heydrich é imediatamente socorrido e levado para um hospital em Praga, mas 7 dias depois, no dia 4 de junho de 42, Reinhard Heydrich morreria devido aos ferimentos do atentado. A morte de Heydrich foi um duro golpe para a Alemanha, pois ele era um dos seus líderes mais capazes e mostrava pela primeira vez a vulnerabilidade de um cargo tão alto no governo alemão. Sua morte foi: os nacional-socialistas responderam à morte de Heydrich, realizando à morte de Heydrich, realizando uma brutal repressão contra os envolvidos. Também destruíram a vila tcheca de Lidice, onde alguns dos perpetradores estavam escondidos. O corpo de Reinhard Heydrich foi levado de trem de Praga para Berlim em um caixão coberto com uma bandeira com a suástica e foi dado a ele um funeral com honras de Estado, ao qual compareceu toda a alta hierarquia alemã, inclusive o próprio Führer. Durante o funeral, Himmler proferiu um discurso no qual destacava suas realizações e a grande importância do legado de Reinhard Heydrich para a causa nacional-socialista. Por sua vez, o Führer, como último orador, o chamou de um dos melhores nacional-socialistas, um dos mais firmes defensores da ideia do Reich alemão e um dos maiores adversários de todos os inimigos do Reich. Em simultâneo, não poucos tchecos e líderes do lado aliado celebravam sua morte. Desta forma, culminava a vida do misterioso e temido Reinhard Heydrich. Seu intelecto, seu nível de cultura e sua falta de escrúpulos o transformaram em um dos maiores símbolos da experiência nacional socialista, em uma autêntica máquina para arrasar com qualquer inimigo. A estabilidade política do Reich estava garantida com os serviços deste mestre do espionagem e das intrigas políticas. Seus colegas o admiravam e suas vítimas o desprezavam, mas ninguém duvidava do perigo que as habilidades de inteligência de Heydrich representavam para todos os adversários do Reich. Sou Reinaldo Carrillo, da Nova Enciclopédia. Espero que tenham gostado do vídeo e os convido a nos apoiar no Patreon, que está nos comentários abaixo, e nos seguir no Instagram, A Nova Enciclopedia.